Não para aí! A batalha de Luffy e Kaido continua, e uma das melhores coisas que você vai ver durante toda a sua semana será Kaido usando o seu modo bêbado para lutar. Além disso, a Toei surpreendeu e adaptou o capítulo 1037 completo. Assim, agora estamos apenas a 6 capítulos da chegada de Luffy Nika no anime. Salve família, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje eu tô aqui para fazer a análise do episódio 1064 de One Piece. Sim, eu sei que normalmente eu lanço a análise por volta do domingo de manhã, mas infelizmente esse final de semana eu acabei pegando uma virose, fiquei com febre, tava mal. Hoje eu tô um pouco melhor, então eu não poderia deixar de trazer a análise desse episódio. Afinal de contas, tivemos um episódio bastante legal com o Kaido bêbado. Eu acabei me divertindo bastante. Então eu já quero saber de vocês. Quem assistiu o episódio, já deixa aí. O que é que vocês acharam desse episódio? Se gostaram, se não gostaram. Se teve algum problema ou não. Já manda aí nos comentários e vamos de resenhar. Aproveita, já tá aí comentando, deixa esse likezão e se for novo por aqui, se inscreve no canal. Afinal de contas, vamos tentar atingir a marca de pelo menos 40 likes para que esse vídeo seja um pouco mais divulgado para a galera que curte One Piece. E agora, chega de enrolação e lá vamos nós! O episódio começa de onde o último parou, com uma troca de golpes entre Luffy e Kaido. Logo em seguida, essa cena é cortada e já mostra Momonosuke tentando parar a queda da ilha de Onigashima. Então galera, essa cena é bastante interessante porque se vocês notarem bem, dá para perceber que Momonosuke está puxando as nuvens de chamas de Kaido. Então ele não está conseguindo criar as suas próprias nuvens de chamas para tentar parar a queda da ilha de Onigashima. E por isso ele está se agarrando às nuvens de chamas que Kaido criou, justamente para tentar empurrar a ilha de Onigashima de volta de onde ela veio, para que ela não chegue à capital das flores e acabe destruindo tudo com a sua queda. Voltando para o episódio, podemos ver o festival na capital das flores, onde as pessoas estão comemorando e bebendo bastante. Afinal de contas, esse é o único dia no qual eles podem beber. Podemos ver que algumas pessoas estão revoltadas com Orochi. Afinal de contas, ele acaba sendo um péssimo Shogun. Porém, eles não podem nem se manifestar contra Orochi, até porque pode ter alguma gente por ali escutando a conversa e se contar para Orochi, a pessoa vai acabar sendo executada. Podemos ver que já está chegando no final do festival da capital das flores e as pessoas estão criando os balões no qual eles fazem os seus pedidos e lançam para os céus justamente para que os seus ancestrais possam ver e realizar os seus desejos. Essa cena eu achei bastante emocionante, justamente por causa dos pedidos de algumas pessoas. Tem uma mãe que ela deseja que o seu filho tenha alimentação todos os dias. Isso mostra o quão terrível é Orochi como um Shogun, como ele vem destruindo o país de Wano com o tempo. O próprio Kaido, que se achava Joy Boy, permitiu que isso acontecesse. Então dá para ver que o povo de Wano está sendo muito maltratado. E depois podemos ver Otoko. Caramba, eu me emocionei demais também com essa cena. Ela está do lado de Hitetsu, e então Hitetsu pergunta qual vai ser o pedido dela. E aí depois que ela escreve, podemos ver que a mensagem que ela colocou foi que ela queria poder ver o seu pai novamente. Caramba, essa cena me pegou de jeito. Eu me segurei lá no canal de React. Eu estava bastante emocionado, então fiquei tentando fazer com que minha mente não ficasse focando naquilo. Principalmente para mim, porque eu perdi meu pai faleceu em meus braços. Então isso meio que mexeu um pouco comigo, eu fiquei muito emocionado. Eu acho que para quem tem seus pais vivos, talvez não tenha tanto impacto. Mas para quem já perdeu seus pais, eu acho que essa cena acaba
trazendo um impacto emocional ainda maior. Principalmente com esse pedido de Otoko, né? Eu acho que qualquer pessoa faria o mesmo tipo de pedido se pudesse ver o seu pai novamente, caso seu pai tenha falecido. Heitetsu então olha para Otoko e pensa que o pai dela com certeza vai prestar atenção muito mais na mensagem dela no que da de qualquer outra pessoa. A cena muda e volta para a batalha de Luffy contra Kaido e já podemos ver o biriteiro com seu copo de cachaça na mão. Afinal de contas, Kaido disse que ele estava em um festival e deveria estar comemorando, porém Luffy acabou estragando tudo. Kaido então começa a beber e a partir daí começamos uma cena totalmente hilária. Então galera, o que nesse instante era uma cena que a gente estava vendo com emoção assim focada na tristeza, agora a gente vai ter fortes emoções para rir demais. Principalmente porque Kaido vai começar alguns estilos de modos de luta. Ele fica bêbado e começa a chorar. Afinal de contas, ele não conseguiu proteger o seu próprio castelo. E aí a batalha entre ele e Luffy começa. Não sei se vocês repararam muito bem, mas nessa cena aí dessa batalha, tem um momento em que o local onde eles estão, a cor meio que muda, fica com um tom avermelhado ali, bem diferente. E aí a batalha entre Luffy e Kaido começa. Por mais que Luffy esteja preocupado e reclamando, afinal de contas, Kaido depois pode colocar desculpa dizendo que ele estava bêbado. Ainda assim, Kaido não está preocupado com isso. Afinal de contas, quando ele bebe, ele fica mais forte. Isso significa que ele está levando a luta a sério, pois ele nunca mais tinha encontrado um oponente digno para que ele pudesse usar toda a sua força em uma batalha. Ver essa cena de Kaido embriagado, chorando e logo em seguida começando a rir. E o engraçado, mais engraçado nessa cena é que toda vez que ele fala uma frase, ele faz um wiki. Mugiwara! É igual quando o bêbado começa a soluçar. E isso acabou ficando hilário demais, velho. Ver Kaido nesse modo acabou sendo muito legal. Luffy então parte para cima de Kaido, independente de qualquer coisa. Kaido então usa o seu golpe d'água do trovão embriagado, que seria o Shuron Hack. Desse modo ele acaba se esquivando do golpe de Luffy e acaba acertando um Ragnarok na cabeça de Luffy, que é uma pancada com tanta força que chega faz com que Luffy afunde o chão. Dá para notar que nessa cena aí Luffy chega a perder até a sua consciência por alguns instantes. Reparem bem nos olhos dele como acaba ficando totalmente branco. Podemos ver então que Kaido saiu de sua forma híbrida e voltou para sua forma dragão. E nesse momento ele começa a chorar, afinal de contas podemos ver que o castelo de Onigashima está todo em pedaços. Kaido então fica bastante triste, afinal de contas ele levou 5 anos para deixar aquele local do jeito que estava antes de começar a batalha dele contra os Mugiwaras. E aí podemos ver a icônica cena que indica que Kaido está afogando as mágoas. Kaido bêbado é incrível. Você vê ele chorando ali, afogando as mágoas. Ele tá triste porque Luffy tá destruindo o castelo dele, sendo que ele é uma das pessoas que está fazendo isso por causa da batalha. Ele até mesmo diz que ele está se divertindo, mas ainda assim meio que não vale a pena, afinal de contas o local tá ficando todo em bagaços. Luffy então consegue se levantar mesmo sentindo bastante dor por causa da pancada que Kaido tinha dado nele. Luffy então se levanta e parte para cima de Kaido de novo. Afinal de contas, ele acaba dizendo que tinha baixado sua guarda. Então galera, nessa cena aí acaba ficando bastante claro que Luffy só levou essa pancada de Kaido porque ele achou que Kaido estava bêbado e por isso ele meio que baixou sua guarda. Então não quer dizer que Kaido não tivesse conseguido acertar ele. Afinal de contas sabemos que Kaido é um monstro. Mas ainda assim Luffy tinha baixado a sua guarda justamente porque ele estava enfrentando um bêbado. Eu acho que qualquer pessoa acabaria fazendo isso.
A não ser a gente, né, que assiste One Piece e também assistiu Naruto e sabe que Rock Lee, bêbado, ficava mais forte do que ele no seu modo normal, no seu modo são. Vemos então Kaido entrando no seu modo lágrimas de pinguço. Afinal de contas, ele tá muito triste porque Luffy está perseguindo ele, querendo continuar a batalha. Ele começa até a gritar para Luffy e dizer para Luffy deixar ele em paz. Podemos ver que Kaido está bastante abalado, até porque Yamato também tinha atacado ele mais cedo. A batalha de Luffy e Kaido continua e Kaido usa o Trovão Cíclico Embriagado, que é um ataque no qual ele pega sua bágua e começa a girar. Dá pra ver que ele começa a rir novamente. Kaido tá tendo essa inconstância, né? Ele começa a chorar, daqui a pouco ele começa a rir. Eu acho que por isso esse episódio acabou ficando tão hilário quanto ele foi. Pelo menos eu achei incrível esse episódio por causa disso. Enquanto Kaido ri, ele começa a atacar Luffy novamente e pergunta para Luffy se não é divertido lutar pela própria vida. Kaido então começa a chorar novamente e tenta atacar Luffy usando o Hime Hack. Porém, Luffy se esquiva e acaba acertando um bicudão em seu rosto. Mas ainda assim, Kaido consegue segurar Luffy com o seu rabo e a partir daí rola uma cabeçada entre eles. Então galera, como vocês podem ver nessa cabeçada que está rolando entre Luffy e Kaido aí, os dois estão usando o Haki do Rei Avançado. Por isso ficou com um pouco de brilho a mais, como vocês podem notar. E aí eu já deixo minha pergunta para vocês, o que é que vocês acharam? Incomodaram ou acharam normal de por vocês a Toei continua fazendo esse tipo de trabalho que não tem problema nenhum? Deixa aí nos comentários. Kaido então, como famoso pinguço, diz para Luffy que beber é bom demais. Só que Luffy está tentando deixar ele sóbrio. E aí ele tá furioso e então ele usa o seu novo modo Fúria Embriagada e dispara um Borobrief na direção de Luffy. E que Borobrief apelão foi esse? Saiu devastando muita coisa no meio do caminho. Outra cena icônica acaba acontecendo praticamente nesse exato momento, pois Luffy acaba desviando do Borobrief de Kaido e usa o Rock Cataling para atacar Kaido. Porém, Kaido começa a defender todos os ataques de Luffy com a sua bágua. E a partir daí, um acaba acertando um golpe na cara do outro. Luffy então acaba indo para trás e volta com um golpe poderoso, que é um chute tão forte que acaba acertando a barriga de Kaido, que faz com que ele até comece a sangrar pela boca. Então galera, quando finaliza essa parte, a Toei tinha acabado de adaptar 12 páginas do capítulo 1037. Eu tava achando que eles só iriam até aí, porém a Toei acabou me surpreendendo e foi uma surpresa boa, pois eles continuaram e adaptaram o capítulo 1037 todo e agora estamos um passo mais perto da chegada do Luffy Nika. Então vamos voltar para o episódio que eu vou explicar agora detalhadamente algo muito interessante que acabou acontecendo nessa cena. Agora então podemos ver os Gorosei conversando um com os outros. E aí, uma menção bastante legal é falada, afinal de contas eles dizem que o Reverie desse ano acabou sendo amaldiçoado. Porém, um deles acaba interrompendo, dizendo que aquilo não é assunto para esse exato momento. Afinal de contas, está rolando uma batalha de grandes proporções em Wano e eles nunca imaginariam que iria chegar a tal ponto. Os Goroseis então acham que Nico Robin já deve ter sido capturada. Sabe de nada, inocente! Sabe de nada, inocente! Nico Robin tá numa boa, ainda não aconteceu nada com ela, está tentando fugir dos agentes da Cip Zero. Agora, o mais legal nisso tudo é que eles comentam a respeito de uma Akuma no Mi que teve o seu nome modificado. Então, galera, que Akuma no Mi é essa que teve seu nome modificado? Vocês devem ter reparado no baú do tesouro onde a Akuma no Mi estava. Isso é uma grande dica para quem não está acompanhando o mangá. Só é vocês notarem bem ali o baú em que estava a Akuma no Mi que teve o seu nome modificado pelo governo mundial. Essa é uma cena bastante legal e bastante interessante. Mas para mim um dos pontos
mais legais é esse comentário também a respeito do Reverie. Para quem não sabe, o Reverie só está começando a ser revelado nesses últimos capítulos. Eu não vou falar nada além disso para não dar um spoiler para vocês, mas quem puder acompanhar o mangá, acompanhe, porque tá sensacional o que está acontecendo no Reverie e tudo que está sendo mostrado agora nesses últimos capítulos. Mas voltando para o episódio, podemos ver então Zunisha aparecendo diante dos marinheiros que estavam preocupados. Eles estavam dizendo: tem alguma coisa se aproximando da gente. Quer dizer, uma montanha não poderia ser. E aí podemos ver Zunisha sinistrão de frente com eles. Se eu fosse um marinheiro, eu ia precisar usar o banheiro com urgência nessa cena, porque a situação é desesperadora. Zunisha é gigantesco. O navio fica pequenininho ali diante dele. Imagina os marinheiros que estão ali para tentar ajudar. Logo depois que rolar o final da batalha de Luffy e Kaido, por mais que ninguém acredite que Kaido ou Big Mom possam ser derrotados. Então, galera, vocês devem ter notado aí que os Goroseis disseram que além da fruta ter tido seu nome modificado pelo governo mundial, ela também não desperta há muito tempo. Eu tô tentando deixar o mistério ainda no ar, mas eu acredito que eu não esteja enganando ninguém. Vocês já devem saber de quem eu estou falando, até porque na época que isso aí acabou sendo lançado, não teve como ninguém fugir dos spoilers. Muita coisa acabou sendo contada e revelada pra gente. Mas ainda assim, eu vou tentar preservar o mistério aqui para os talvez 1 ou 2 ou 3 pessoas que não saibam, para ver depois quando aparecer. Mas galera, foi basicamente isso que aconteceu nesse episódio. No próximo veremos a batalha de Law e Kid contra Big Mom, vai ter essa continuação. Depois eu vou trazer a análise da prévia aqui para vocês, para a gente resenhar. E como vocês já sabem, por hoje, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.